Eu estou voltando aqui a gravar uns vídeos, então se você acompanha o canal, bom, me desculpa por ter estado relativamente ausente. Na verdade, eu sou um pouco inconstante nessas coisas, mas vou fazer o possível aqui para gravar alguns vídeos que sejam interessantes sobre filosofia, espiritualidade, psicologia e a filosofia perene, e sobre o tema central do meu caminho, da minha vida, e até mesmo do canal, que é despertar espiritual, iluminação espiritual, desde que eu me conheço por gente. Então, se você tem interesse sobre essas coisas, se você está perplexo pelo que está acontecendo no mundo, né, por todas essas coisas, pelo colapso, vamos dizer, do sistema, talvez você se interesse pelo que a gente vai falar aqui. Então, é claro que por um lado, né, tudo o que está acontecendo é o colapso de um mundo e o nascimento de um outro. Mas o evento principal, o evento central dentro disso tudo é uma transformação radical na nossa própria consciência. Não é coincidência que os psicodélicos estejam em ascensão, seja de uso e de pesquisa, e eles estão entrando numa onda muito forte entre outras coisas, como as práticas de meditação, leitura de textos espirituais, em meio a todo esse caos e todo o sofrimento que está disseminado na vida de tantas pessoas. Então, a contribuição que eu posso dar aí nesse processo todo é uma contribuição como alguém que pesquisa esses temas, particularmente o tema do despertar espiritual, e também trabalho com orientação psicológica há alguns anos já, e talvez eu possa passar alguma coisa para pessoas que estejam buscando e que tenham interesse, também estejam em processo, tenham tido uma emergência espiritual, são buscadores, então têm intenção de se transformar, de ter um despertar, ou talvez já tiveram, são místicos e, bom, nós formamos uma espécie de, vamos dizer assim, uma irmandade sem, sem uma irmandade de pessoas soltas, vamos dizer assim, uma irmandade dos espíritos livres, né? As pessoas estão aqui e ali, elas têm alguma coisa em comum. Então, tá, vamos lá. Fiz aqui essa introdução, desculpa se eu me excedi aqui de tempo, mas eu sempre improviso quando eu sento e aqui eu vou falar um pouco sobre alguns dos temas que têm passado pela minha cabeça, especialmente o gnosticismo. Eu não gosto muito desse termo, porque esse termo, ele, de alguma maneira, ele tenta encapsular todos aqueles textos magníficos, né, dos primeiros séculos, logo depois, né, da revelação de Jesus, lá na Galileia. E eram muitos grupos diversos, heterogêneos, com mitologias e com visões bem diversas, que foram, de alguma maneira, concentrados e considerados como gnósticos, e historicamente eles eram, digamos, um capítulo às heresias, né, pelo Santo Irineu e por todos os grandes heresiólogos da Igreja Católica, e eles foram, digamos, uma coisa menor, assim. Mas quando você realmente senta para ler, e a descoberta dos códices, dos grandes códices, né, seja do Códice Chacos, do Códice Askew, do Bruce, do Berlim, e depois, bom, descobertas da Biblioteca de Nag Hammadi, né, no começo do século XX, quando você senta para ler esses textos, pelo menos eu tenho uma sensação quase idêntica de quando eu leio os textos do Chan, de quando eu leio os textos do Bodhidharma, de quando eu leio o Sutra da Plataforma, do Huineng, de quando eu leio os 13 Upanishads, que foram comentados pelo Shankara, de quando eu leio o Mestre Eckhart, de quando eu leio William Samuel, de quando eu leio Robert Adams, de quando eu leio os ensinamentos do Ramana Maharshi, do Nisargadatta Maharaj, todos os sábios do Advaita Vedanta, do, dos Shivaístas da Cachemira, dos textos dos grandes mestres do Dzogchen, do Corpus Hermeticum, e por aí vai. É, eles tocam e eles manifestam e eles palpavelmente transmitem a mesma iluminação, ou a mesma ou o estabelecimento de um novo tipo de visão em relação à existência. Visão não conceitual, uma visão não intelectual, uma visão não sensória, mas inegavelmente um tipo de visão, um tipo de sentido que Franklin Meyer-Wolf chamava de introcepção, que Spinoza chamou de terceira via de conhecimento na ética, que o Schelling chamou de intuição intelectual, que aparece incrivelmente nos escritos do Jacob Böhm, que até o próprio Schopenhauer
denominou o temperamento próximo do gênio, a King of Genius, na tradução inglesa que eu tenho. Então, isso são, digamos, vislumbres de um tipo de cognição, de um tipo de consciência e de estado de ser e de visão que historicamente foi se estabelecendo e foi emergindo em vários lugares e que talvez na nossa época a gente esteja num limiar, num divisor de águas, no qual um número muito maior de pessoas, deliberadamente ou não, começam a ter acessos, vislumbres inicialmente, até por períodos longos, aqui e ali, desse outro tipo de consciência que o Richard Murray Spilk denominou consciência cósmica. Então, os gnósticos, inegavelmente, na minha visão, eles abrem ou eles entram nesse panteão de visionários e, com certeza, do mesmo modo que a Elaine Page famosamente disse, se eles tivessem sido inseridos dentro do, ou se eles tivessem, se o cristianismo se tivesse se desdobrado a partir dos ensinamentos deles, a gente teria tido uma outra história, né? Um outro cristianismo. Então tá, então eu falei um pouco disso, mas qual que é a intenção aqui? Eu tenho a ideia de fazer uma série de vídeos comentando vários dos textos gnósticos à medida que eu for lendo. A função não é de fazer, digamos, uma explicação deles. Eu acho que isso é um pouco... eu acho que cada pessoa pode e deve fazer a sua própria leitura e seu próprio entendimento, ainda que alguns textos sejam obscuros, difíceis, mas é a própria natureza dele ser assim. Mas a intenção é promover inspiração, simplesmente porque eu amo esses textos, muitos deles. Eu li recentemente o Gospel da Verdade, que aparece na coleção de Nag Hammadi, que é atribuído aos seguidores do Valentinos, e tem trechos sublimes que poderiam ser extraídos de um sutra budista. Se fala muito do despertar e da consciência normal como sendo um sono, um estado de esquecimento. Então, a gente tem muitos elementos que nos permitem que nos permitem nos utilizar desses veículos de transmissão para intensificar e expandir sementes de despertar que já podem ter germinado, digamos, aqui e ali, numa pessoa ou outra. Essa, digamos, eu sinto que é a função maior dos textos. A função não é de expandir, digamos, o conhecimento conceitual, não é de promover debates e discussões, ainda que isso ocorra, isso tem a sua função acadêmica, não é promover discussão sobre quem está certo ou errado, isso é completamente secundário e menor, mas a função é que eles sirvam como uma espécie de pontes para que essa nova visão, com V maiúsculo, possa de alguma maneira emergir de um modo suprapessoal, transpessoal até, no sentido de não diz respeito a uma pessoa ou outra, não é algo adquirido por esforços pessoais, porque talvez seja precisamente um tipo de visão que transcende a própria experiência de ser estritamente uma pessoa separada, porque talvez seja efetivamente isso, talvez o espírito da vida é o elemento que desperta, o que se autorrealiza dentro disso tudo. O espírito da vida, o espírito da existência, o espírito da luz da consciência que finalmente se mostra como sendo a substância do universo. Então, se trata de algo que não diz respeito a nenhuma pessoa, mas simultaneamente a todas as pessoas. Isso fica muito palpável nos textos gnósticos. Eles usam muito o termo o Pai como a consciência primordial ou a mente primordial. A mente primordial como uma psique com P maiúsculo, que contém tudo, né? Então, isso é uma visão que potencialmente pode mudar totalmente a ideia que nós temos sobre nós mesmos. Totalmente. No sentido, talvez a nossa psicologia, talvez não, a nossa psicologia ainda é muito primitiva. Então, é como se a gente estivesse se utilizando de um elemento, ou seja, a mente, ou a cognição, ou a consciência, que tem funcionalidades e que tem significados infinitamente maiores daqueles que a gente inicialmente atribuiu. Como talvez alguns primatas que estivessem utilizando uma ferramenta e que demorassem milhões de anos para entender todas as funcionalidades dessa ferramenta. Eu acho que com a mente é algo parecido. Não é coincidência que o Bodhidharma famosamente disse que a mente é o Buda.
Matsu disse isso também, e os gnósticos dizem isso o tempo todo, de que o princípio da mente, ou o princípio da consciência, é um princípio transcendental e é o princípio pelo qual os homens ou as pessoas, elas se tornam, e é muito forte dizer isso, né? Elas se tornam imortais, ou elas se tornam seres eternos, né? Isso é algo que, para a nossa visão natural, para a visão realista ou para a visão materialista, que, digamos, todos nós compartilhamos, até que a gente comece a ter vislumbres desse outro modo de ser, desse outro modo de visão, isso é algo que é incompreensível, né? Do que exatamente eles podem estar falando quando eles falam de mortalidade, quando se fala no gospel, todos os gospels, de vida eterna, por exemplo. Como é que isso pode ser algo real e não simplesmente metafórico ou simbólico? Isso é muito profundo. Eu diria que sem esse olhar místico é praticamente impossível considerar isso como sendo válido. Agora, se na nossa experiência normal existe um elemento que é completamente anormal, ou metanormal, ou transnormal, ou seja, se sem perceber a gente está o tempo todo carregando um elemento que está além dos nossos corpos, um elemento que é o próprio princípio do universo físico, e na verdade o universo físico não é físico, mas ele é composto de sensações que em última análise são elementos dessa consciência, dessa mente que gradualmente vai se descobrindo. Se isso é passível de ser acessado e experimentado, e na verdade se essa mente com M maiúsculo ela vai emergindo cada vez mais dentro de todos nós, ela vai se mostrando como sendo todos nós, então o jogo da vida fica muito diferente. Porque o jogo da vida, enquanto indivíduos separados e fragmentados, ele é cruel, ele é difícil, ele é uma experiência de dukkha, uma experiência de sofrimento para todos nós. As tragédias da vida tocam todos nós em algum momento ou outro. As dificuldades, problemas que você não consegue resolver e a experiência do envelhecimento e da mortalidade tocam as melhores das vidas, as vidas que foram melhores vividas. Então, para muitos de nós, para muitas pessoas que tiveram experiências muito profundas de sofrimento, essa possibilidade dessa outra compreensão se torna quase que um bálsamo extremamente necessário. Esse é particularmente o meu caso, sempre foi o meu caso. Eu tive uma infância muito traumática e por muitos anos tive experiências profundas de depressão e de ansiedade. Eu tive todos os sintomas de transtornos, né, que você pode imaginar. E à medida que eu fui ganhando um certo insight sobre essas coisas, eu fui entendendo que o nosso de que o aspecto fundamental das nossas mentes não é pessoal, de que o ponto central de todas as consciências ou de todas as mentes, ele é único e ele não tem nome, ele não tem nenhuma pessoa possui isso. Mas isso é algo muito chocante para a nossa concepção contemporânea. Na nossa concepção contemporânea, nós estamos isolados dentro das nossas mentes. Ou seja, a gente ocupa, digamos, a gente vive sonhos privados. Todas as nossas narrativas pessoais são sonhos privados, isolados uns dos outros. Na verdade, a sociedade ela funciona mais ou menos porque a gente vive num estado de delusão compartilhada e a delusão no momento que a gente está vivendo está colapsando. Então, porque a delusão está colapsando, é cada vez mais importante que as pessoas comecem a ter esse tipo de vislumbre, esse tipo de acesso por elas mesmas e comecem a reconhecer a si mesmas e a experiência do universo a partir desse ângulo. Então, os textos gnósticos, diferente de serem, digamos, diferente de encarnarem a visão que normalmente foi atribuída a eles, né, de falar, bom, eles viam o mundo como mal e na verdade tinha o demiurgo, essa coisa muito mitológica, eles são veículos muito poderosos para a transmissão dessa luz primordial, que é uma das imagens mais fortes para falar dessa consciência suprapessoal. Então, isso foi um breve comentário sobre eles. A ideia é fazer alguns outros vídeos falando diretamente sobre os textos, sobre passagens que eu gosto em especial, e também voltar a produzir um pouco de conteúdo para o canal que está um pouco parado. Então é isso, e mando um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.